Pastor Mendes. Quer desenvolver esse tema como parte de um lamento de um sacerdote. Com a cruz e os presos gregado na alma. Uma visão do sacerdote com vida na cruz e os pregos furando a alma como um capítulo profundo, quase como uma meditação do pecado dentro do sol negro, o pecado. Capítulo 10. O sacerdote do sol negro, a alma crucificada. Ele não carrega apenas vestes sacerdotais, mas cicatrizes invisíveis, talhadas por pregos que não perfuram carne mas espírito. Este é o sacerdote do sol negro. Não é o representante de um culto externo, mas o homem esmagado entre a luz que se retirou e a noite que consome. Sua vida é uma oferenda contínua, consumida no altar do vazio, esperando que da escuridão brote sentido. Fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Mas sua cruz não está apenas nos ombros, está na consciência, onde a dor não sangra, mas queima. Cada prego em sua alma representa a traição dos irmãos, o silêncio de Deus no meio da oração, o peso de ver o mundo cego diante do eclipse espiritual. Ele é o sacerdote do intervalo entre a sexta e a nona hora, entre o grito de abandono e a entrega do Espírito. Como Cristo, ele clama: Por que me desamparaste? Mas o sol negro não é a ausência de Deus, é o véu antes da glória, a purificação dos que ministram diante do trono. Ele sangra para que outros vejam. Ele se cala para que o Verbo fale. Seu ministério não é feito de sermões, mas de lágrimas e vigílias silenciosas. Este sacerdote não é aclamado. É esquecido. Mas no mundo espiritual, ele é fogo constante no incenso do altar escondido. Pastor Mendes irá continuando o lamento do sacerdote. Vamos aprofundar o capítulo O Sacerdote do Sol Negro. Aqui vai a continuação e ampliação do lamento do sacerdote. Capítulo 10. O Sacerdote do Sol Negro, a alma crucificada. 1. A vocação que sangra. No tempo em que o mundo busca sacerdotes aplaudidos, Deus forma sacerdotes ocultos, homens e mulheres forjados no fogo do silêncio divino, da rejeição humana e da ausência de sinais. Assim como Ezequiel, que foi emudecido por ordem do Senhor. 3:26, este sacerdote do sol negro caminha entre os ossos secos, mas carrega dentro de si o sopro da ressurreição. Como Jeremias, é chamado desde o ventre para anunciar ruína e esperança mesmo que ninguém o escute. Como o apóstolo João no exílio, contempla o juízo e a glória enquanto é esquecido na ilha da revelação. 2. O testamento de Levi, a linhagem da dor e da luz. O testamento de Levi revela o arquétipo do sacerdote celeste. Ele vê os céus abertos, as vestes brancas e o templo eterno. Mas antes disso, Levi é separado dos irmãos, atormentado pela luta interna e marcado pela espada. O sacerdócio verdadeiro não começa no altar, começa na caverna da transformação. 7 céus te serão abertos, diz o anjo a Levi, mas antes, tua alma será passada pelo fogo. 3. Os pregos da alma. Estes não são pregos romanos, mas sentenças espirituais. O prego da solidão, quando Deus oculta sua presença para ampliar a fé. O prego da vergonha, quando o mundo escarnece e o céu permanece em silêncio. O prego da intercessão, quando a dor dos outros invade a alma do sacerdote e ele se torna a ponte viva entre o povo e o eterno. É o cumprimento do que está no Apocalipse de Pedro apócrifo, onde os justos sofrem em silêncio, intercedendo pelos que blasfemam, até que o reino se manifeste em juízo. 4. A travessia do eclipse. O sol negro não é destruição, é transfiguração. O sacerdote que atravessa o eclipse interior emerge como portador da glória oculta, semelhante ao Filho do Homem que surge entre as nuvens negras do juízo. DN 7:13. Esses sacerdotes são os filhos do Leviatã vencido, aqueles que encaram o monstro da noite interior e saem do ventre com olhos de fogo. Como Jonas, foram engolidos, mas voltaram pregando arrependimento e esperança. 5. O ministério do invisível. Seus púlpitos são cavernas. Suas palavras são sussurros carregados de eternidade. Eles não brilham à luz do mundo, mas ardem diante do sol negro, como carvões vivos sobre o altar do céu. E tomei uma brasa viva do altar e toquei seus lábios. Isaías 6:6. Este sacerdote não apenas fala por Deus, ele sente por Deus. Carrega a dor do eterno em seu peito, como um profeta crucificado entre tempos. Pastor Mendes relata a vida de um sacerdote está morto dentro da alma como um sol sem luz brilhante. Pastor Mendes.